Olá, turma. Vamos hoje para uma aula de isomeria, um capítulo bem longo, né? Hoje a gente vai fazer apenas a parte 1, introdução à isomeria e isomeria plana. Mas esse capítulo é bem longo e super importante em termos de vestibular, né? E também é importante para a gente saber certas coisas, né? Por exemplo, a gente faz um exercício puxado, fica com dor muscular. Por que essa dor, né? O que causa essa dor? A gente pode discutir aqui no capítulo de isomeria como funciona quimicamente, né, a nossa visão, também isomeria, tá? O que ocorreu lá com a talidomida, né, que ocasionou tantos problemas para as mulheres grávidas. Tá? Também a gente discute aqui em isomeria. A importância da isomeria na indústria farmacêutica hoje em dia. Se gastam bilhões de dólares aí devido à isomeria. Tá? Então vamos procurar entender essas coisas. Vamos começar primeiro definindo o que vem a ser isomeria. Estuda compostos de mesma fórmula molecular, mas que apresentam diferentes fórmulas estruturais. O que significa isso? Por exemplo, eu pego um composto de fórmula C2H6O, fórmula molecular. Na orgânica, isso aqui para mim não significa nada. Por quê? Eu posso ter duas substâncias diferentes com essa mesma fórmula molecular. Eu posso ter o etanol, o nosso álcool etílico, e posso ter o éter dimetílico ou metano. Dois compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. O álcool que entra em ebulição a 78,5 graus Celsius, enquanto que o éter entra em ebulição a menos 23,6 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente ele já é um gás. Então, duas substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Eu digo que esses dois compostos são compostos isômeros, e a gente vai estudar aqui na aula de hoje. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na chamada isomeria plana. Olha lá, a isomeria plana, como o nome está dizendo, a diferença entre os isômeros, ela pode ser observada nas fórmulas estruturais planas. Aqui, ó, uma fórmula estrutural plana do álcool, a outra do éter, olha que moleza. Fórmulas diferentes, substâncias diferentes, tudo bem? Existem 5 tipos de isomeria plana. Primeiro tipo, isomeria plana de cadeia. Compostos que apresentam a mesma função, mas que apresentam cadeias carbônicas diferentes. Então tem que ser da mesma função, mas cadeias diferentes. Olha, olhão, fica esperto. Mesma função, mas cadeias carbônicas diferentes. Então eu pego aqui, ó, butano, uma cadeia carbônica normal, né, aberta, normal, saturada, homogênea e por aí afora. C4H10. Pego aqui o metilpropano, uma cadeia carbônica ramificada, um radical metil aqui, ó. Os dois compostos, eles têm fórmula C4H10, 4 carbonos, 10 hidrogênios. Olha lá, 1, 2, 3, 4, hidrogênio, 3, 5, 7, 10, aqui, 3, 6, 9, 10, portanto C4H10. Eu digo que esses dois compostos, repare que eu comparo um com o outro, ó. Os dois compostos são isômeros planos de cadeia. Se eu pego aqui o propeno e o ciclopropano, os dois compostos, função hidrocarboneto, a mesma função. Esse aqui é um alceno, esse aqui é um ciclano. C3H6, 3 carbonos, 6 hidrogênios, ó. 1, 2, 3. Hidrogênio 2 e 1, 3 e 3, 6. C3H6, a mesma coisa, o ciclopropano. 3 carbonos, 6 hidrogênios, C3H6. Eu digo que esses dois compostos são isômeros planos de cadeia. Cadeia aberta, cadeia fechada. Um caso um pouquinho mais complicado, olha lá. Eu pego aqui o 2,3-dimetilpentanol, um álcool. Posição 2 metil, posição 3 metil. Estou escrevendo agora a fórmula traço, né? Fórmula palito, fórmula traço, fórmula bastão. Tá? Cuidado com esse tipo de fórmula. E pego aqui o 2-etil-pentanol, também um álcool, mesma função. Eles são isômeros, eles têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, só que aqui eu tenho 2 radicais metil e aqui eu tenho um radical etil. Então, metil, metil e aqui etil. Portanto, eles também são isômeros planos de cadeia, cadeias diferentes. Diferença nos radicais, radicais diferentes ligados, tá? Mas são compostos isômeros. Outro caso que pode complicar, ó, esses dois compostos aqui, o pentan 1,2-dieno, um alcadieno, pentan 1,2-dieno, tá? Eu tenho esse composto
tem duas duplas ligações aqui conjugadas, enquanto que aqui eu tenho uma tripla ligação. É um hidrocarboneto, subgrupo dos alcinos. Né? O 1-pentino ou pente-1-ino são dois compostos isômeros, C5H8. E eu digo que são isômeros de cadeia. Tudo bem? Vamos lá. Um segundo tipo de isomeria, a chamada isomeria plana de posição. Então, vamos lá. Isomeria plana de posição. Eu tenho que ter compostos de mesma função, compostos com diferente posição do radical. Então, radical metil, etil, propil, isopropil, em posições diferentes na cadeia. Compostos com posição do grupo funcional diferente, hidroxila, carbonila, ou diferença na posição da insaturação. Então, compostos de mesma função, mesma cadeia carbônica, mas que apresentam radical numa posição diferente, grupo funcional numa posição diferente, ou dupla ou tripla ligação em posição diferente. Então, olha lá. 2-metilpentano, 3-metilpentano, mesma cadeia carbônica, só que aqui o radical metil na posição 2, aqui o radical metil na posição 3, posição 2, posição 3. Então eu digo que são isômeros planos de posição. Aqui, ó, novamente, fórmula bastão, olha lá, 2-pentanona, uma cetona, 2-pentanona ou pentan 2-zona. Aqui, 3-pentanona ou pentan 3-zona. A carbonila, na C-O, carbonila em posição diferente. Isômeros planos de cadeia. Aqui, 1-buteno ou but-1-eno, 2-buteno ou but-2-eno, insaturação em posição diferente, tá? Dupla na posição diferente. Terceiro tipo de isomeria, a chamada isomeria plana de compensação ou metameria. Não vai confundir com isomeria plana de posição, hein? Olha lá, na compensação, os dois compostos têm que ter a mesma função. Só que esses compostos, eles devem apresentar o que a gente chama de um heteroátomo. Heteroátomo, um átomo diferente do carbono entre dois carbonos. Pode ser um átomo de oxigênio, de enxofre, de nitrogênio, de fósforo, tá? Entre dois átomos de carbono, entre dois carbonos. Se esse heteroátomo estiver em posição diferente, eu digo que é uma isomeria plana de compensação ou metameria. Compensação ou metameria. Então eu pego aqui, ó, etoxietano, radical etil de um lado, radical etil do outro lado, éter dietílico. E pego aqui o metoxipropano ou éter metilpropílico. Repare que esse carinha aqui, ó, o oxigênio, está em posição diferente. Portanto, isomeria plana de compensação. Pego aqui, ó, um éster, o butanoato, ó, 1, 2, 3, 4, butanoato de etila, um éster. Ele é isômero de compensação do propanoato, 1, 2, 3, propanoato de propila, 1, 2, 3, propanoato de propila. Tudo bem? Vamos para um quarto tipo de isomeria. A isomeria plana de função. Esse é moleza, turma. É o mais fácil de todos. Se é função, significa que eu tenho dois compostos isômeros pertencentes a funções orgânicas diferentes. Então aqui eu tenho, ó, um álcool, o etanol, e aqui eu tenho o éter dimetílico ou metoximetano. Então, álcool e éter, compostos pertencentes a funções diferentes, isomeria plana de função. Pode ser ainda entre uma cetona e um aldeído. Olha lá, propanona ou acetona, né, que é para tirar o esmalte da unha, solvente orgânico, e o propanal, um aldeído. Então, cetona e aldeído, funções diferentes. Aqui, ó. Ácido carboxílico. Repare que é só pegar esse CH3 e trazer aqui para o lugar do hidrogênio. Aí o hidrogênio vai para lá. Eu tenho um éster. Então, ácido carboxílico e éster. Etanoato de metila. Ácido propanóico. Portanto, isômeros planos de função. Função ácido, função éster.
Quinto e último tipo de isomeria. A tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica. Esse tipo de isomeria em questão de vestibular é moleza você identificar. Ó. Tem sempre que ter as duas flechinhas do equilíbrio químico, sentido direto e sentido inverso. Reação direta, reação inversa. Normalmente a tautomeria ocorre em dois casos principais. Ó. Ela pode ser uma tautomeria do tipo aldoenólica, entre um aldeído e um enol, e cetoenólica, entre uma cetona e enol. Lembra que enol é aquele composto que tem hidroxila ligada a carbono com dupla ligação. Né? Hidroxila ligada a carbono com dupla. Então, entre um aldeído e um enol, e entre uma cetona e um enol. Vamos pegar aqui, ó. Propanal, aldeído. Esse hidrogênio vem para cá, né, rompe aqui a ligação π, forma uma dupla nessa posição aqui, ó. Formando essa dupla eu tenho o prop, em dupla, ol, né, que seria a hidroxila. Então não é álcool, é um enol, porque a hidroxila está ligada a carbono insaturado. Essas duas espécies elas coexistem num equilíbrio dinâmico, tá? Um se transformando em outro lá dentro do frasco. Então sempre que eu tenho propanal, eu tenho também o prop em ol, tá? Ou seja, o aldeído e o enol em equilíbrio químico. Esse equilíbrio ele vai estar sempre deslocado para o lado da carboxila, né? da carbonila. Ou seja, esse composto aqui que tem a carbonila sempre é o que vai estar em maior quantidade. Ai, Mondra, por quê? Devido à eletronegatividade do oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo, estão lembrados? Tá? Do FON, flúor, oxigênio, nitrogênio. O oxigênio sendo muito eletronegativo, ele atrai esse parzinho de elétrons aqui, ó, da dupla. Tá? Então, essa forma aqui é a forma que existe em maior quantidade. Normalmente, a forma enólica, o enol, existe numa porcentagem em torno de 0,01% apenas. 0,01%. Então, muito pouquinho, tá? A mesma coisa se eu pegar uma cetona, ó, a tautomeria do tipo cetoenólica. Eu vou ter aqui o rompimento da dupla, o rompimento da dupla ligação π aqui com o oxigênio, o hidrogênio vem para cá, estabelece dupla aqui para formar o enol. Então aqui eu teria a propanona e vou ter o prop, só que agora 2 ou a hidroxila no segundo carbono, a dupla no primeiro, a hidroxila no segundo. Essas duas formas também coexistem em equilíbrio dinâmico, também deslocado para o lado da carbonila. Essa forma é que existe em maior quantidade, ó. Porcentagem menor que 0,01%. Por último, é só destacar que o equilíbrio sempre vai estar deslocado para o lado da carbonila, a forma que existe em maior quantidade, devido à eletronegatividade do oxigênio. Então, uma aulinha rápida aqui sobre os 5 tipos de isomeria plana. Mas fiquem espertos, hein? Temos que estudar ainda isomeria geométrica e isomeria ótica, tá? Boa sorte para vocês, espero que essa aula tenha ajudado. Um beijo no coração de vocês.